Que a escola brasileira não é exemplo do melhor ensino do mundo, isso não é novidade para ninguém. Mas hoje eu vou te mostrar com detalhes por que a escola pública brasileira não é feita para formar gente com pensamento crítico. Olá, me chamo Brigitte de Barrota, e se você acha que o problema da escola é só falta de verba e são só os professores comunistas que estão doutrinando as crianças, este vídeo vai ser um balde de água fria para você e vai também ser uma forma de você criar vergonha na cara e entender melhor sobre o assunto. Então, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho o que seria uma forma da escola funcionar criando pensamento crítico, acho justo a gente tentar definir pensamento crítico aqui. Eu trouxe essa definição bem básica aqui, então não é negócio acadêmico nem nada, é algo mais das minhas referências, dos meus estudos e do vídeo anterior que eu passei aqui também para vocês, que a gente pode definir o pensamento crítico como esse pensamento que questiona a origem, a lógica e a consistência das informações que está recebendo, que não aceita qualquer porcaria e não fica replicando tudo aí que nem, sei lá, um papagaio ou coisa do tipo. Uma pessoa que tem um pensamento equilibrado, a gente pode definir assim de forma bem porcaria, mas que seria algo que não é nem superficial, não está nem só por cima lá vendo o negócio e replicando senso comum, mas também não é nada rígido. Não tem uma definição fechada que não vai mudar nunca sobre as coisas. Está sempre com o pensamento aberto à alteração. Só que ao mesmo tempo não vai se alterar com qualquer porcaria. De novo, você vai alterar questionando a lógica, a origem e a consistência das informações que está recebendo ali. E por último, uma curiosidade que é intelectual e muita criatividade. E tudo isso a gente pode definir que seria o pensamento crítico ideal. Mas por que a escola não consegue fazer isso? Se essa seria a ideia, seria a definição de escola, já que a gente pensa que escola seria o espaço para formar cidadãs e cidadãos, por que a gente não atinge isso? E aqui está a resposta para vocês. Porque a escola não foi feita para isso. A escola, do jeito que ela funciona hoje, é basicamente assim, ó. Vamos pegar como exemplo aqui. Cada sala de aula, geralmente, escola pública, vai ter 35 crianças na sala. Você já tentou prender a atenção de 35 crianças para qualquer coisa que seja? Já tentou ensinar alguma coisa para 35 crianças ao mesmo tempo? E essas crianças, no geral, vão ser das mais variadas formas, das mais variadas origens, das mais variadas necessidades. Hoje em dia a gente tem as crianças que precisam de suporte na sala de aula. Então, seja a criança que está dentro do espectro do TEA, tem criança com déficit de atenção, tem criança com as mais variadas necessidades. E, no final das contas, o que a escola faz é jogar essa criança no meio de mais 34 lazarentos com ela, causando. No final das contas, a professora ou o professor não consegue dar conta das 35 crianças, nem das crianças que precisam de apoio, porque é uma pessoa só. Mesmo que seja uma pessoa adulta, é uma pessoa contra 35 outras. E todas essas crianças, no geral, em menor ou maior medida, vão partir de algumas famílias que são completamente desestruturadas. Isso faz com que essas crianças não tenham o mínimo de noção de limite, de respeito, nem nada nesse sentido. Então essas crianças são 35 anjinhos jogados numa sala de aula, trancados lá por 45 minutos, com uma pessoa que está querendo ensinar elas o negócio que elas não querem saber, porque não é Roblox, não é Free Fire, não é qualquer coisa que tenha relação com o interesse delas, e aí a gente já vai chegar nisso também. Só que a gente cria basicamente uma panela de pressão. Uma panela de pressão que está prestes a explodir, basicamente. E o que acaba acontecendo também, de forma geral, é que a escola ela acaba virando
a salvadora da pátria. Porque as redes de apoio que formam a comunidade, então, 2 exemplos aqui, é o posto de saúde, o conselho tutelar, estão cada vez mais sucateados. Então, além da escola não receber verba, não tem funcionários o suficiente para dar conta das crianças com necessidade especial, as crianças são, de novo, socadas, muitas crianças por sala. Além disso tudo, todas as outras partes da rede de apoio da escola estão sendo esmagadas, estão sendo destruídas. Estão vindo com aquele papinho lá de menos Estado, tem que privatizar tudo para ficar melhor. Privatiza, vai ficar melhor sim. Vai, com certeza. E aí, cadê as crianças que precisam de apoio? Como é que a privatização vai chegar nelas? A gente tem um monte de criança com várias necessidades. Criança que está sem medicação e precisava de medicação. Criança que não tem o que comer em casa. Criança que tem que vender comida, tem que vender bala no farol. Tem as mais variadas necessidades. Criança que está caindo já no mundo das drogas. E a escola não vai conseguir dar conta disso tudo. A função da escola não é essa. Essa é a função, de novo, do posto de saúde e do conselho tutelar. Só que o conselho tutelar não tem a mínima quantidade de pessoas para dar conta de tanta demanda, e a mesma coisa do posto de saúde. Então, na escola que eu trabalho, o posto de saúde que atende lá não tem nem psiquiatra nem psicólogo. E aí? O que você faz com as crianças que precisam disso? O que você faz com essas crianças que precisam de atendimento? A família não tem dinheiro para pagar um psiquiatra, um psicólogo. Você faz o quê? Você vai tirar dinheiro da onde? Essa é a função dessas instituições públicas aqui. Então, é sempre bom lembrar que escola, o SUS, aí o Conselho Tutelar, tudo isso é resultado de luta. Então, são várias gerações brigando para ter um mínimo de cuidado. E aí vem uns lazarento papagaiando um monte de porcaria que vem dos Estados Unidos. Aí fala que eu sou patriota. Aí vai, pega um bandeirão dos Estados Unidos e soca na bunda. E aí fica lá, aqui eu defendo minha pátria, minha nação. Eu sou, havia um negócio do Felca lá. Eu defendo as criancinhas. E as criancinhas que estão precisando de apoio psiquiátrico, estão precisando de apoio psicológico, estão precisando de apoio na sala de aula. E elas? Elas que se fodam, né? É assim que funciona. Então, é isso. Desculpa me exaltar. Me exaltei um pouco. Talvez. Mas aí, a culpa não é minha. Eu sou a pessoa que meu crime é me emocionar demais. Outras coisas aqui, então vamos voltar pro foco. Parte importante. Então, que eu estava falando, a gente é sempre cobrada de estar o tempo inteiro aplicando conteúdo para a molecada, porque cada vez mais você tem prova externa cobrando conteúdo. Só que aí a gente pega tudo isso que eu falei até agora. Você acha que é fácil você dar conta desse tipo de coisa? É tranquilo? Como é que eu vou ensinar velocidade média? Como é que eu vou ensinar sucessão ecológica para essa bagunça toda aqui? E, por último, e mais importante ainda, então cada vez mais com aquele papinho de que, quem tem que saber, quem tem que cuidar de tudo, tem que ser uma pessoa que como é que se fala? Uma pessoa que vai saber administrar, tem que ser uma administradora, tem que ser uma pessoa que tem uma boa gestão. Aí é a pessoa que vai lá, pega e soca um empresário para cuidar da educação. Que nem eu sempre falo aqui,
do governo Bolsonaro, em que o diabo do Paulo Guedes tinha a irmã dele, que era diretora do bagulho lá de união de universidade privada. E aí tem o cara que está controlando a economia, e aí está diretamente sucateando as universidades públicas, que vai beneficiar a irmã dele. E a mesma coisa acontece com todos aí. É só você ver a quantidade de gente que lucra com escola particular, que lucra vendendo livro, que lucra vendendo livro didático, no caso, né? Porque outros livros nem aparecem direito. E isso tudo vai acontecendo de uma forma em que eles conseguem ainda enganar a galera com esse papinho de que é tudo papinho, é tudo coisa para boa gestão, é tudo gestor. Você não sabe o que está falando, você não é gestor. Só que esses lazarentos nunca pisaram na sala de aula. Esses secretários, esses diretores, esses coisa tudo aí, não daria conta de um dia com 6 aulas pro 6º ano. Eu duvido que algum deles conseguiria um negócio desse. Como é que você vai ensinar todas essas informações, enquanto tem um abençoado em cima da mesa, tem outro abençoado trepando na janela, tem um outro abençoado correndo atrás da outra com a vassoura, e aí você tá lá tentando explicar o que diabo é a mitocôndria. Você acha que essa escola ela consegue formar qualquer pensamento crítico? E aí entra a conclusão aqui nossa. A escola, ela não serve, ela não foi feita para criar pessoas com pensamento crítico, porque a escola foi feita para encher o rabo da galera de dinheiro. A escola está sendo feita para você sucatear cada vez mais, e aí você aumenta o mercado educacional. Você começa a vir com papinho de dar voucher, vem com papinho de colocar gestão externa para cuidar de escola. Isso tudo com base nessas pataquadas, falando que é coisa que vai melhorar a educação. Só que é isso que acontece no final das contas. E no final das contas o que está acontecendo é que você só está aumentando a evasão das crianças da escola. Enfim, o que importa é isso. Então, se você quiser aprofundar um pouquinho mais nesse desenvolvimento crítico aqui, você pode baixar o meu guia, que está aqui no primeiro comentário fixado, com 7 vacinas contra o negacionismo científico. E aí lá você vai entender mais ou menos como que essa lógica vai funcionar e como isso faz parte dessa bagunça toda aí, que está querendo acabar com a educação brasileira. E também não esquece que domingo agora, quer dizer, às 7 horas, vamos ter mais uma live, a segunda live do Lucrando com o Fim do Mundo, que é onde eu vou mostrar para vocês o caminho do coaching apocalíptico e mostrando como é que você ganha dinheiro, como é que você lucra com a desgraça do meio ambiente. No mais, é isso. E se quiser continuar vendo essa parte de crítica da educação, você pode assistir esse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve. E é isso, então, beijo de luz para você.